4 de fevereiro de 2025, terça-feira da quarta semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos. Louvado seja Deus nos encontrarmos esta manhã, desta terça-feira. Muito bem-vindos. Vos saúdo com a paz de Jesus. E hoje, terçou, louvado seja Deus, nós vamos refletir a leitura da carta aos Hebreus. Hoje o capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto fantástico hoje a igreja nos entrega. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 em diante. Um texto fantástico, maravilhoso. E o texto começa dizendo que nós estamos rodeados de por tamanha multidão de testemunhas. É bem verdade, se nós pegarmos 2 dias atrás, na liturgia, o autor da carta aos Hebreus, ele foi falando de vários testemunhos, né? Ontem ele mencionou várias testemunhas de vivência, de testemunho de fé, né? Nós pegarmos o texto de ontem, que a liturgia nos entregou, falou de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos demais profetas. Anteontem ele falou de Abraão, falou de Sara. Olha só, quanta gente boa, quanta gente que viveu o testemunho da fé, da confiança, da esperança em Deus, mesmo não conhecendo a plenitude da revelação que foi Jesus Cristo, né? Então, se essas pessoas que não viram o Cristo, o Messias, que é Deus, Jesus, eles testemunharam essa confiança, essa fé, essa esperança, essa entrega a Deus, quanto mais nós que já conhecemos a Jesus, que já se revelou no tempo, na história, o quanto nós devemos temer, o quanto nós devemos considerar o poder e a vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos rodeados de tamanhas testemunhas do Antigo Testamento. Acabei de falar nome de vários, né? Acabei de mencionar nomes de vários: Davi, Samuel, Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Abraão, Isaac, Jacó, Sara. E depois de Cristo, tantos outros nomes de homens e mulheres que foram testemunhas cheias de bravura, cheias de fervor, de coragem, né? Pega os mártires da igreja primitiva, né? Inês, Cecília, Anastácia, Lourenço, Inácio de Antioquia, e tantos outros mártires, né? E tantos outros santos que ao longo da história, santos que nos tocam, quase que são contemporâneos junto de nós, né? Carlo Acutis, olha só, São Padre Pio, e tantos outros, São João Paulo II, São João 23, Paulo VI, e tantos outros que são testemunhos de vivência dessa coragem, desse enfrentamento da vida por meio da comunhão com Deus. Minha gente, nós não nos faltam testemunhas. Nós somos católicos, nós somos privilegiados, porque nós temos os santos. Os santos são irmãos na fé. Nós sabemos, vocês que acompanham a palavra de Deus, vocês já sabem qual é o papel e a figura, a importância do santo, até mesmo da Virgem Maria, né?
na vida da igreja. São irmãos na fé que nos sustentam com suas orações, né? De maneira muito, muito sintética, né? Ou sumária. Olha, minha gente, e aí o texto vai dizer assim: deixemos, portanto, de lado o que nos pesa e deixemos o pecado que nos envolve, né? Empenhemos-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo o seguinte: essas testemunhas que Deus, com as quais Deus nos presenteou ao longo de todos os séculos, os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, eles enfrentaram dificuldades. Às vezes a gente olha assim, eu sempre falo nas minhas homilias, vocês que me acompanham já há um bom tempo, vocês sabem muito bem, né? Às vezes a gente olha a imagem, por exemplo, da Virgem Maria, e é claro, né? Hoje, uma mulher que mora na glória junto de seu Filho, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje está na glória de corpo e alma, cheia de plenitude, a interceder pela igreja. Mas enquanto ela caminhou nessa vida, nesse mundo, minha gente, a Virgem Maria passou por grandes provações, tribulações, né? O evangelho de domingo agora, hoje é terça-feira, anteontem o evangelho, a solenidade, a festa da apresentação do Senhor, Maria e José, que eram cheios de santidade, Maria foi até o templo para cumprir um rito de purificação. Desde quando Nossa Senhora precisou de purificar alguma coisa, ela era sempre virgem, ela é sempre virgem. Não tem pecados, não tem a marca do pecado original, não precisa se purificar de nada, mas ela foi lá e fez, né? Olha o tamanho humildade, quantas situações difíceis, né? As peregrinações que faziam longuíssimas, né? O próprio Calvário, a própria crucifixão de seu filho. Pega a pessoa da Virgem Maria, a gente vê um exemplo de mulher resiliente, forte. Que a gente olha assim, hoje as imagens de Nossa Senhora, né? Esses tantos títulos que nós temos, é muito bonito a história de cada título, né? Mas às vezes nos apresentam uma face da Virgem Maria que é uma face angelical. Não, ela foi uma mulher batalhadora. E isso deve nos levar e nos motivar, minha gente, a também percebermos que nós podemos viver o Evangelho por meio de enfrentamento das lutas do dia a dia. Deu para entender? Não é fácil ser santo, no fundo é isso. É dificultoso, é desafiador? É. Mas enfrentando a vida com a comunhão com Deus, com a união com Cristo, nós conseguimos dar passos no crescimento da santidade. Por isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo que nós temos muitas testemunhas aí. Muitos exemplos, os santos, né? Uma multidão. O que nos cabe é nós deixarmos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. É interessante que ele fala: primeiro deixe de lado o que pesa e depois deixe o pecado. Olha só, existe uma ordem na frase. Por quê? Tem coisa que não nos faz bem e não necessariamente é pecado, sabe? Traços do nosso temperamento, traços do nosso jeito de ser, coisas que a gente às vezes insiste: eu sou assim, não vou mudar, nasci assim, vou morrer assim. Olha, quem disse que você precisa, mesmo que você tenha nascido assim, você precisa continuar a ser assim? Você pode ser alguém muito melhor do que você é. Minha gente, nós podemos ser muito melhores do que somos hoje, no dia de amanhã. Nós podemos ser mais santos, ser pessoas mais evoluídas, ser pessoas mais virtuosas, ser pessoas mais amadurecidas. Nós precisamos entender isso e precisamos estar dispostos para que Deus ele vai nos modelando, ele vai nos ajudando nessa caminhada de amadurecimento. Deixe de lado o que pesa, sabe? Eu sempre falo nas minhas homilias também, nos nossos relacionamentos interpessoais, por exemplo, relacionamento entre mulher e marido e mulher, entre pais e filhos, relacionamento familiar, relacionamento no dia a dia do trabalho, patrão, funcionário, patrão, funcionário com funcionários. Quantas coisas nos atrapalham? Quantas coisas nos aborrecem? Será que a gente não pode deixar algumas coisas que a gente fala: isso não está legal em mim, preciso mudar isso, para que eu possa fazer da minha vida uma vida mais prazerosa, mais leve, para que também possa fazer da vida do outro uma vida mais leve. Olha, prestemos bem atenção. Nós que somos cristãos, nós não podemos ser peso na vida dos outros.
É um grande contra-testemunho, minha gente. E tem muita gente que vem na igreja e a pessoa é um estorvo, é um inferno na vida do próximo. E vou dizer a você, não é só quando eu falo no âmbito da igreja, não é só entre as pessoas, não. Né? Entre os leigos, entre os fiéis leigos, não. Até mesmo no meio clerical. Né? Tem clérigo que é uma pedra de tropeço na vida do outro, um estorvo. Atrasa a vida do outro, atrapalha a vida do outro, parece que tem prazer de fazer isso. Isso não combina. Claro, não combina com o sacerdócio, né? Não combina com a vida cristã, né? E muito menos com o sacerdócio. Eu sempre avalio isso, né? Nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, às vezes a gente passa por algumas discussões com amigos, com pessoas que são caras, são queridas, e isso sempre me leva a refletir. Se eu não estou contribuindo para a edificação do outro, o melhor é eu cair fora. Eu sempre falo isso para as pessoas que são próximas a mim. Se eu estou percebendo que não estou contribuindo para o crescimento do outro, eu caio fora. Por quê? Porque eu sou cristão. Eu não posso ser motivo de decadência, de queda do outro. Pelo contrário, eu tenho que ser motivo de elevação, de crescimento, de amadurecimento, de santificação do outro. Claro, né, minha gente? Todos nós temos defeitos, né? Mas os nossos defeitos não podem chegar a pesar primeiramente em nós, na nossa vivência, no nosso jeito de viver, e também não pode ser peso na vida do outro, do próximo. E depois ele fala do pecado também. Como nós temos essas testemunhas que foram pessoas que viveram a palavra, né? Deixemos o peso, aquilo que nos pesa, e deixemos o pecado. Aí a gente passa a olhar um pouquinho os nossos pecados, né? Porque às vezes a gente olha algumas pregações, sabe? De alguns padres moralistas, e só fala de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, de pecado. Só que antes de nós entrarmos numa batalha contra nós mesmos no pecado, tem muita coisa ainda que está na superfície que a gente precisa amadurecer e tirar. Como que eu vou enfrentar lá o cerne do meu desafio de viver a vida cristã, se a própria superfície já eu não consigo viver, né? Antes de entrar na batalha principal e mais difícil na vida da santidade, né? Tire as coisas que você consegue tirar, vença, supere as coisas que você consegue superar. Sabe qual é o nosso problema? Todos nós temos a brecha para o pecado. Todos nós temos alguma coisa em nós que é motivo de decadência, que nós às vezes não conseguimos lutar e não conseguimos vencer. Todo mundo tem. Ou é a questão da sexualidade, ou é a questão de dinheiro, ou é a questão de poder, ou é a questão, enfim, não sei qual é a sua luta. Só que às vezes a gente deixa de viver o evangelho em coisas muito, muito mais superficiais, sabe? Olhe para o seu jeito, para os seus relacionamentos. Será que tem algumas coisas que você já não pode mudar e que você consegue de maneira muito fácil? Então vai lá e faça, sabe? E fica preocupado. No fundo eu vou resumir tudo que eu estou falando nesse momento. É aquela coisa, eu não lembro o ditado, mas peneira a mosca e engole o bicho grande, né? Eu esqueci como é o ditado, né? Ou seja, você releva coisas que são que você consegue vencer, você releva, e você fica tentando procurar pelo em ovo em coisas que você não vai conseguir superar já. Então, o processo de santidade é um processo evolutivo, minha gente. Eu sempre digo isso. Tem gente que pensa que viver a santidade eu me decidi ser santo hoje, pronto. Eu já estou às alturas da Virgem Maria. Ilusão. Você tem que ir tirando as cascas, e tirando as escamas, e lapidando, né, ao redor de si. E é um processo gradativo. A gente precisa ir fazendo de fora para dentro. Eu sempre digo isso. O processo de conversão, de purificação, de laptação, é de fora para dentro. Tirar as coisas que a gente consegue tirar mais fácil, depois chegar às mais complicadas. É um processo evolutivo, né? Que texto fantástico hoje. Depois o autor da carta aos Hebreus,
ele vai dizer assim: nós precisamos estar com os olhos fixos em Jesus, porque é Ele que começa e que termina a obra de conversão, a obra da fé. Às vezes a gente pensa que é a gente que vai fazer alguma coisa. Minha gente, sozinho a gente não consegue nada. É aquela coisa, se eu hoje posso me dizer, eu sou uma pessoa santa, eu vivo o projeto de Deus na minha vida, na minha vocação. Se eu posso dizer isso, eu só posso dizer porque foi Deus quem fez. Né? É aquela velha coisa, o que é virtuoso em mim vem de Deus. O que é defeituoso, vicioso em mim, vem de mim mesmo. É uma grande verdade. A obra da fé, quem realiza é Deus, Ele começa e Ele termina. Às vezes a gente fica querendo calcular tudo, às vezes a gente fica achando que é a gente que vai ser o protagonista de realizar a obra de Deus na nossa vida familiar, enfim. A gente não faz nada, é Deus quem faz. Eu não sei você que está me escutando, mas tem famílias, por exemplo, que estão rezando pela conversão, por exemplo, pais que estão rezando pela conversão dos filhos há anos, né? E eles acabam às vezes se cansando, por quê? Porque pensam que o ato da oração, o ato da penitência, é que vai fazer grandes transformações, e não é Deus quem vai fazer. Esse ato de penitência, esse ato de transformação, ele serve para minha conversão, para minha submissão a Deus e para aumentar a minha fé e confiança em Deus. Mas quem vai fazer a obra acontecer na vida daquele por quem nós rezamos é Deus, não é o que eu faço. É uma grande pretensão achar que o que eu faço vai realizar ou instaurar a obra de Deus onde eu convivo. É uma grande pretensão. Não, é Deus quem faz. É Deus, né? A gente fala assim, eu rezei e aconteceu. Não, você rezou, Deus te atendeu e Deus fez acontecer, não você. Vai aprendendo, baixando a bola. Vai baixando a bola, que poucas coisas cabem a nós. As mais complicadas e desafiadoras, a gente não consegue. É Deus. Por isso, olhos fixos naquele que consegue. Aquele que começa e que termina a obra, que é Jesus. Olhos fixos em Jesus. Ele suportou tudo. Suportou a cruz, né? Não se importou com a infâmia, não se importou com a humilhação. Ele foi até o fim e venceu. Está sentado à direita do trono de Deus. Olha que bonito isso. Queridos, é a palavra fantástica hoje, né? Fantástica. Nós precisamos imitar mais nosso Senhor, né? Para de ficar olhando do lado, esperando recompensa, esperando aprovação de todo mundo. Você nunca vai ser aprovado por todo mundo. Para de ficar esperando elogios. Para de ficar esperando recompensa. Para de ficar esperando devolutivas. Simplesmente vai lá e enfrenta o que você tem que enfrentar. Faça o que cabe a você. Bem feito. Não seja mesquinho, né? Não seja medíocre. Vai lá e faça bem feito o que cabe a você fazer. Pelo menos você fez. Foi isso que Jesus de Nazaré fez. Ele cumpriu a missão dele, ele veio para morrer. Ele enfrentou o Calvário. E foi até o fim e acabou. Mas aqueles por quem ele morreu não merecem. Aliás, nós não merecemos também, viu? Fecha parênteses. Ora, aqueles por quem ele morreu não merecem. Porque não sei o quê. Não tem problema. Ele veio para isso, ele fez acontecer. Ele enfrentou. Não deixou-se abater o ânimo, não desanimou. Nós precisamos olhar para o Senhor e imitá-lo. Você que está meio cabisbaixo, aí, melancólico, né, reclamando da vida, ergue a cabeça, vai lá batalhar, luta, faça o que te cabe. E pela vida de oração, entregue para Deus, que o que cabe a Deus, Deus vai fazer. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E quando a gente começar a reclamar da vida, aí vem o 4º versículo de hoje, desse capítulo 12 de Hebreus. E com este versículo eu quero terminar a nossa reflexão de hoje. Quando você cansar, quando você pensar em desistir, quando você começar a reclamar da vida, olha o que está escrito aqui. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Então, se está difícil, pense que alguém fez mais do que você está fazendo. Se está difícil o sofrimento, pense que alguém sofreu mais do que você sofreu, que é Jesus. Né? Se está pesada a cruz, se a vida está complicada, se você está cansado,
Pense que alguém cansou mais do que você, Jesus. E você não chegou ao grau dele. Quando você chegar até onde ele chegou, aí você tem direito de cansar. Aliás, ele não cansou. No sentido de não desistir. Ele não desistiu. Então, falta nós darmos passos, né? Eu vou parar, não sei o quê, eu cansei, não sei o quê. Vós ainda não resististes até o sangue. Ou seja, vós não fostes até o alto grau. Então, força e coragem. Bora batalhar. Nada de desânimo, murmuração, reclamação, desistência. Bora enfrentar a vida. Olha quanta coisa boa tem na nossa vida. Olha por quantos motivos nós temos que agradecer a Deus. Tem situações difíceis na vida? Tem. Mas quanta coisa boa Deus nos deu. Alegria, irmãos. Alegria. Desejo a você uma terça-feira cheia de gratidão, de alegria, de paz, de fé e de confiança em Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.